Então, legal, boa noite. Então, bem-vindos à nossa primeira atividade, que é um Sastanak, né, que é a nossa tradicional atividade cultural, para a qual a gente sempre convida alguns estudiosos, especialistas que estudaram, enfim, que trabalham, né, com algum assunto que tem a ver com a Croácia, com a cultura croata. Esse primeiro Sastanak, né, esse primeiro encontro, ele também já integra o curso de Cultura e História que está sendo promovido pela SADA, então foi também uma inovação, digamos assim, né, que se pensou para este ano, justamente porque, né, a gente entende que o estudo da cultura é um estudo contínuo, né, então a gente sempre vai conhecendo e tendo novas informações, e ao mesmo tempo a gente também queria proporcionar, mesmo para quem tem algum conhecimento ou quem tem menos conhecimento, um caminho mais, digamos assim, linear com alguns conteúdos que eu preparei em forma de vídeos gravados, né? Então, esse curso, ele na verdade vai acontecer às terças-feiras a partir das 6 horas, né, das 18 horas às 7h15. Hoje, excepcionalmente, a gente fez esse encontro às 7 horas, né, e aí está conosco o Luca, que vai ser o nosso palestrante desse primeiro Sastanak, mas futuramente, então, a gente vai começar às 18 horas, né, e aí vai ser mais ou menos 1h15, né, de encontro. Hoje também vai ser algo por aí. E como eu disse, então a gente vai tentar combinando nesse curso de cultura e de história alguns sastanaks, alguns encontros com pessoas, como eu disse, que estudam assuntos referentes à Croácia, algumas aulas gravadas, né, que também estão especificadas no programa que foi divulgado, e também alguns encontros síncronos ao vivo, onde eu vou esclarecendo dúvidas, perguntas de quem estiver fazendo esse curso de cultura, e aí a gente vai poder também fazer um estudo mais assim acompanhado comigo, e esses encontros, os Sastanaks, eles tratarão de temas diversos, né? Então hoje é um tema mais voltado para esporte, depois nós teremos um Sastanak sobre genealogia, depois sobre música, sobre história antiga, sobre folclore. Então são assuntos, né, que a gente está chamando pessoas justamente nessa proposta aí de ampliarmos, né, as conversas e também as pessoas que têm alguma coisa a dizer sobre a Croácia, basicamente, tá bom? Então, e claro, eu gostaria também agradecer aí a presença do Luca, né, que foi o nosso premiado do segundo concurso de pesquisas, que também foi promovido pela Sociedade Amigos da Dalmácia ano passado. Então, como o Luca fez um excelente ensaio sobre a experiência dele na Croácia, e aí nós decidimos também convidá-lo para ele apresentar agora com um pouco mais de tempo aquilo que ele conseguiu de maneira bastante sintética e resumida apresentar no ensaio que, como eu disse, versava sobre o lugar que o esporte, especificamente o futebol, tem na Croácia, né? Nós sabemos que se tem alguma coisa que promove muito, né, a Croácia no Brasil é o esporte, e isso vale também para o Brasil na Croácia, né? Então o Brasil é conhecido aí não somente pelo futebol, mas também principalmente, né, pelo futebol. Então acho que esse laço aí que nós temos esportivo, futebolístico, acho que ele pode ser mais bem explorado, e aí o Luca vai trazer várias informações aí para a gente, a partir de uma perspectiva de um estudioso, né, da área de sociologia, mas também que tem conhecimentos sobre história, sobre outras temáticas, e que também gosta de futebol, né? Então acho que vai ser muito legal a gente conseguir ter essa visão. E o Luca também, né, está no momento realizando uma pesquisa muito importante para nós, que seria também importante pontuar aqui, que é uma pesquisa sobre o lugar do esporte para a nossa comunidade aqui no contexto da imigração, especificamente no Brasil, né? Isso eu estou dizendo porque o esporte, na verdade, sempre foi muito importante para os imigrantes, né? Então nós tivemos grupos
associações que promoviam várias atividades, e quase sempre, quando os croatas se juntavam, o esporte estava ali, né? Mas até agora a gente nunca teve uma pesquisa que pudesse resgatar um pouco essa história, né? Desde os anos 30, 20, né? Quando se criaram os primeiros times de futebol, até mais recentemente, com algumas atividades esportivas que a gente tem, como o futebol de mesa, né? Que acontece semanalmente, né, uma das atividades esportivas que a SADA promove. Então, acho que também tem todo um contexto interessante que a gente está vivenciando, e aí o Luca também acho que vai poder nos ajudar a gente pensar como a gente pode também aproveitar melhor do esporte, né, para a gente, enfim, firmar melhor essa parceria aí entre o Brasil e a Croácia, e especialmente, né, para a nossa comunidade imigrante. Acho que isso eu não te apresentei muito mais, Luca, mas acho que você vai poder se apresentar mais. E aí, enfim, é bom ter todo mundo que está participando desse Sastana, que também quem vai participar depois do curso. A gente permanece por aqui, também aqui está a Kátia representando, né, a associação. E a gente vai aqui, então, ouvindo, né, e aprendendo com o Luca. Então, Luca, a palavra é sua. Olá, olá a todas, todos que estão aqui presentes. Você vai fazer a apresentação para mim, Milan? Já está abrindo, imagino eu, né? Nesse momento, pelo que eu posso ver, pelo movimento dos cliques. Sim. Sem dúvida. Vou me apresentando, então, enquanto isso. Meu nome é Luca, como o Milan já falou. Eu sou atualmente doutorando de Sociologia aqui na Faculdade de Ciências Humanas da USP. Fiz meu mestrado em Educação também na Faculdade de Educação da USP. E eu estava na Croácia na situação de intercambista do meu mestrado, né? Então eu fui para a Universidade de Zagreb, passei um tempo, passei 4 meses lá. E também, além disso, também tenho a minha formação em História também, que é a minha primeira graduação. Então por isso que o Mila falou que eu estou aí, né, revestido por diversas dimensões das humanidades, para poder tentar entender o que é isso que a gente vai observar aqui junto. E é bem interessante até te comentar, né? Eu vou apresentar isso um pouco mais para frente de novo, talvez fique um pouco repetitivo essa parte, mas acho importante dizer agora que essa situação toda dessa investigação, ela não aconteceu no processo, né? Ela aconteceu depois. Porque eu vivi esse processo todo, e por ser um sociólogo, eu vivi essas situações lá em Zagreb, e observava, entendia, pensava algumas coisas, e começava a fazer anotações, né? Quase como um diário de campo natural para mim, assim, né? Tipo, pulsava as questões, eu pensava algumas coisas, e eu queria entender melhor, porque é isso, eu era um brasileiro, né? Que é um brasileiro entendido no Brasil como um sujeito pardo, e lá na Croácia eu era entendido como uma incógnita, praticamente, quando se pensa etnicamente falando. Porque eu lembro que até que uma moça perguntou para mim que cor que eu era, que cor que eu tinha. Que ela não conseguia sistematizar bem a minha cor. Né? Então, a minha relação com eles foi muito composta desse lugar do outro. Né? Igual eles eram outro para mim também. Por isso que eu chamo, né, coloco esse título do trabalho que eu fiz, que é um ensaio, chama Diário de Bordo de um sociólogo goleiro brasileiro. Porque esses 3 elementos, essas 3 noções, esses 3 conceitinhos que a gente pode pensar, foram que eu consegui entender que foram os 3 elementos que mais nortearam a percepção do outro sobre mim, assim como também a minha percepção sobre o outro. Né? Essa troca entre nós dois, essa tríade formou a nossa visão sobre entre nós. Por isso que e a minha experiência, como eu vou dizer para vocês, foi muito premiada pelo corte do futebol, que construiu uma língua em comum entre mim e os croatas com quem eu tive contato. Né? Pode passar, por favor, Milan? Legal. Então, como eu comentei com vocês, essa minha investigação sobre a Croácia começou no meu intercâmbio do Erasmus, né, que é um intercâmbio feito pela União Europeia, onde eu tive a oportunidade de ficar em Zagreb por 4 meses. Né? E eu fui lá justamente para estudar sociologia. Então, eu tive um contato muito forte com a população estudante, né, de Zagreb, mas também tive por outros 3 caminhos que eu tracei, né, porque é isso, né, andando na rua eu chamava muita atenção, né, ou algum lugar que eu ia, como eu vou contar para vocês também, por ser brasileiro, parecia que era um evento acontecendo no espaço, assim.
Então, isso chamava muita atenção e então eu pude acessar outras pessoas. Mas é inevitável pensar e entender que o meu lugar ele veio muito por ser um estudante, né, lá. Então, a minha relação com as pessoas também era como estudante. E o intercâmbio abriu essas portas de Zagreb para mim, mas como eu comento, foi a sociologia que escancarou elas mais ainda para mim, que é o meu vetor, o meu olhar que eu vou passar para vocês. E essa foto aí é uma foto bem legal de Zagreb, que não fui eu que tirei, né? Vou levar os créditos. Pode passar, por favor. Explicar um pouco para vocês como é que se resultou essa metodologia. Eu até coloquei essa foto engraçada desses cientistas meio malucos, assim, porque, de fato, a minha experimentação foi meio maluca também. Né? Ela foi até um pouco descompensada, em certo sentido, porque ela não foi sistemática, né? Ela não é um estudo acadêmico. Né? Acho que é importante frisar isso, que não teve um grupo definido, não teve entrevistas gravadas, nem nada desse tipo. Foi um processo de vivência, de experiência mesmo, atravessada pela minha forma de ver o mundo, né? E como eu falei para vocês, esse lugar de sociólogo goleiro brasileiro que nomeia o título desse trabalho, essa percepção do outro sobre mim, e todo esse material que eu produzi para escrever esse texto foi fundamentado em escritos que eu fiz para mim antes de saber que eu ia escrever esse ensaio, né? Então, esses escritos já existiam, né? Tanto que eram escritos que, inclusive, eu tinha escrito no Facebook, porque eu queria muito contar para as pessoas que eu tinha vivido, e foram situações que eu vivi, que eu entendi algumas coisas. A análise sociológica que você fazia, meio como um pouco de sociologia de boteco, ao mesmo tempo um pouco de sociologia acadêmica, uma relação conjunta, que eu expressava ali e se tornou uma fonte para mim, para utilizar depois. Né? Então, é daí que vem muito do que eu vou falar para vocês. Pode passar, por favor, Mina. E a base da minha sociologia, que acho que é importante dizer, que eu não falo de um lugar neutro, nem falo de... nem pensei tudo isso de uma sociologia padronizada, que acho que isso nem existe, ou não, se existe não deveria existir, né? É que eu fundamento minha leitura muito por um sociólogo francês chamado Pierre Bourdieu. E aí que vem muito essa visão do eu e o outro, que eu construí dessa tríade que eu percebi, né, de ser esse sociólogo, goleiro e brasileiro, né, que é eu sou fundamentado pelo outro, o outro é fundamentado por mim. E eu sou fundamentado pelo outro na base que o outro me vê perto das pessoas que eles têm em comum. Por exemplo, eu me destacava muito no meio dos croatas ali que eu convivia, mas em outras situações eu acabava um pouco passando despercebido, como foi algumas viagens que eu cheguei a fazer, como na Alemanha, por exemplo, que tinha muito mais imigrantes, né? Então, ali tinha uma diversidade muito maior, como eu passei por Munique, assim, então era um lugar muito próprio, uma percepção muito própria. Por isso que é interessante de entender que não é só a visão do europeu, é a visão de uma população croata em específico, e no caso eu digo, inclusive, que é a de Zagreb, né? E ainda mais eu digo ainda mais, né, que a de Zagreb e a jovem, né? Não é uma questão também que eu coloco geracional, que foi a população que eu mais tive contato, né? Então, acho que esse recorte faz a diferença. E pensar, acho que fundamentalmente, uma outra coisa, é que nessa mesma leitura sociológica que eu vou apresentar para vocês, como eu entendi tudo que eu pensei, todo o sujeito que eu vi, que eu entendi, que eu percebi nessa minha trajetória em Zagreb, eu entendo eles como pessoas estruturalmente criativas e criativamente estruturadas. O que isso quer dizer? Quer dizer que essa capacidade de ação das pessoas, essa capacidade de pensar o mundo, essa capacidade de atuar no mundo, ela é fundamentada por uma condição histórica, uma situação que se vive na vida, uma posição que se ocupa no mundo. No caso, a gente pode pensar no caso croata de Zagreb, é uma situação onde a Croácia ocupa em relação à Europa, uma situação onde a Zagreb ocupa em relação à Croácia, né? E os demais outros espaços da Croácia, né? Então, acho que isso vai dizer muito para a gente. E também o criativamente estruturado, porque não se deixa de conseguir criar em cima dessas determinações. Não se deixa de conseguir fazer coisas novas, de criar formas de ver o mundo que são diferentes daquelas que já foram feitas. Pode passar, por favor. E daí que eu comento, eu até coloco que eu fui um etnógrafo por acidente, né? Porque as coisas simplesmente iam acontecendo, né? Eu ia construindo contato com as pessoas onde passava, onde eu vivia em Zagreb, os contatos que eu construía indo na universidade, participando das aulas, indo em bares, indo em diversos momentos que eu vou citar para vocês, mas principalmente passando por uma experiência bem cotidiana mesmo, né? Que é diferente, que é importante frisar isso, né? A noção de ser por acidente, é porque não foi um trabalho de uma metodologia controlada,
né? Tudo que eu vou apresentar para vocês foram eventos que me atravessaram, né? Foram situações que eu vivi porque elas vieram a mim. Quase todas elas, na verdade. E por isso que eu falo que é bem interessante pensar que essas visões que estiveram sobre mim foi de fato aquelas que chegaram a mim, não aquelas que eu tentei levar, né? Eu acho que isso é importante de trazer. Pode passar, por favor. Vou indo direto ao ponto do país, né? Pensando no que se trata da Croácia, eu coloquei alguns tópicos só para chegar no elemento fundamental que eu vou ir mais fundo com vocês, que é o futebol, né? Que a minha percepção em relação com as pessoas, ela foi muito diversa, passando por diversas situações que se diferenciavam de acordo com os espaços que eu trafegava, né? Por exemplo, inclusive passando, por exemplo, eu morei na moradia estudantil de Zagreb, né? E que eu acho que o Milan também já morou lá, né, Milan? Lá naquela na mesma moradia. E lá é um lugar onde você consegue ter uma experiência muito diversa, com uma diversidade muito grande de tipo de pessoas, né? Que por exemplo, eu fazia o curso de sociologia e na moradia você tinha acesso a pessoas de engenharia, etc e tal. E daí você faz, inevitavelmente, o paralelo com o que você conhece de estudante de engenharia ou estudante de sociologia brasileiro, né? Então você começava a perceber e construir noções preliminares sobre essas formas de ação, tentando entender e decodificar essa população croata, que da mesma forma que para eles eu era uma incógnita, porque eles não tinham conhecido nenhum brasileiro praticamente, acho que tinha muita gente que falava que nunca tinha visto um brasileiro na vida, pessoalmente, eu também nunca tinha conhecido croata para além do Milan, né? Então era uma relação de autoconhecimento, mútuo conhecimento muito interessante, né? E daí passava a questão da cultura e dos costumes. Por exemplo, eu vou dar um exemplo bem interessante, bem legal, que é de uma contradição que eu até comentei com o Milan lá, que eu sofri muito por causa disso, né? Parece besta, mas é verdade, que é atravessar a rua, né? Eu lembro que eu queria atravessar a rua num farol fechado, né? Porque era insuportável para mim o fato de não atravessar a rua se não ter passando carro. Não é que tá passando carro, tem vindo lá no fundo, não tem carro, não tem carro, tá vazio. E as pessoas ficam paradas na calçada esperando você não abrir, né? E aquilo te pressiona a não passar, né? Então aquilo me violentava de alguma forma, né? Porque eram formas de compreensão do espaço urbano, do convívio social, das ações que eram não completamente diferentes, mas relativamente diferentes daquele que eu estava trazendo, né? Isso é um exemplo, né? Para além dos outros que vão aparecer mais para frente, que demonstravam que existiam práticas desde o mínimo elemento que se diferenciavam profundamente das minhas. E isso vai gritar muito quando a gente for entrar no futebol, porque acho que eu estou tentando trazer assim para vocês pensar comigo a noção relativamente superficial das práticas sociais croatas que eu tive a capacidade de perceber, para a gente chegar junto onde eu cheguei num elemento mais micro que foi o futebol, né? Para não parecer que foi direto para lá, não. Tem um percurso, uma leitura mais ampla, né? E a história e sociedade, que foi interessante também comentar, que eu, quando fui para lá, eu tinha uma noção básica sobre o que havia acontecido com a Croácia nos últimos anos, o que era a Iugoslávia e tudo mais, só que eu era um estrangeiro em tudo, né? Era estrangeiro na Croácia, um estrangeiro na história da Croácia também, porque eu estava aprendendo ainda muita coisa. E lá chegar e conhecer muita gente que ainda lidava com muitos traumas do que foi esse processo de guerra, que tinha inclusive pais ou avós que são veteranos de guerra, prédios recentemente inaugurados para hospedar, como é que fala? Acabei de falar a palavra, perdi a palavra da pessoa que foi para a guerra e não está mais na guerra. Como é que é a palavra mesmo? Você sabe? Veterano? Isso, veterano, obrigado. Sumiu, desapareceu. Hospedar os veteranos de guerra, né? E eu fui, inclusive, numa feira de pulgas que tem lá, que eu amei, foi um dos melhores lugares que eu fui em Zagreb, foi lá, e lá tinha muitos elementos da guerra, né? Sendo vendidos, capacete, equipamento de munição, velhos, assim, sabe? Então era uma coisa muito, muito do dia a dia, né? Tava lá, tipo, como se fosse eu vendendo um videocassete, sabe? Eles venderam um elemento que fez parte do conflito armado que eles viveram há pouco tempo. E daí, conversando com a própria juventude, eles ainda carregavam muitas das cicatrizes. Eu me lembro muito bem que
eu perguntei para eles um elemento interessante, por que eles ouviam tantas músicas que não tocavam mais em lugar nenhum? Porque na rádio deles toca músicas que no Brasil tocaram, sei lá, 10, 15 anos atrás, como músicas atuais. E eles me falaram uma coisa super interessante, que era que a Croácia estaria atrasada 10 anos na indústria cultural, por conta da guerra. É uma leitura que eles fizeram para mim, né? A juventude falou, a gente teve um período que a gente teve um gap, agora a gente está ouvindo o que a gente não ouviu antes, né? É a leitura dos jovens que eu tive contato, e eu questionei isso porque era realmente muito estranho, né? Eram músicas assim que tocavam nos anos 2000, 2006, assim, sabe? Umas músicas desse tipo, que tocavam como músicas atuais para muitos deles, assim, né? Mas é uma leitura que eles deram para mim, não é uma leitura minha, né? Só para deixar claro, viu, Bina? Não fui eu que fiz essa leitura, essa análise. Que diz para mim muito mais sobre eles do que sobre, de fato, a situação deles. Né? E daí vem uma questão fundamental do futebol da Croácia. Né? Eu deixo em destaque essa fotografia ali na parte de baixo, que é a fotografia que eu tirei, essa eu levo os créditos, né? Que eu tirei lá em Vukovar, acho que eu falei certo, que é difícil não acertar esse nome, eu acho, né? Que é um grafite feito sobre uma fotografia do período da guerra, né? Que ali havia sido destruída essa caixa d'água, né? E muitas pessoas morreram no conflito armado nessa região de Zagreb. Né? E é um tipo de grafite que está na cidade inteira. Né? Zagreb é populada por esse grafite, que inclusive se assemelha muito, se assemelha muito ao nível de ser o mesmo grafiteiro, praticamente, assim, que o mesmo grafiteiro que faz o grafite das torcidas organizadas de Zagreb. Né? Então, é o mesmo traço, é o mesmo tipo de arte, é a mesma expressão. Então, pode passar, por favor, Mila? Então, aí que entra o ponto da gente conseguir entender o que é o futebol. Quando a gente pensa em futebol, a gente não pode pensar futebol como aquele clássico do pão e circo, né? Ou pensar futebol como um puro esporte de aglomeração. Ele é uma experiência social extremamente profunda. E justamente por ele parecer superficial, que ele é extremamente profundo. Né? Que a experiência, ela se dá a um nível de tão grande de profundidade que você não percebe que você está vivendo. Né? E esse trecho ele diz muito sobre isso, que é a disputa de dois times no teatro entre as linhas do gramado pode ser encarada como uma metáfora da própria vida, a luta diária de cada um de nós pela sobrevivência à custa de esforço e sacrifício e também de muita criatividade e esperteza. Né? Esse elemento, quando a gente olha, a gente pensa no Brasil, né? A gente pensa imediatamente, assim, esse é o traço do jogador brasileiro e do povo brasileiro, né? Só que isso é um traço, na verdade, do mundo inteiro. Só que cada um, eu falo isso aqui de uma forma bem generalista e nada sociológica, mas muito de um ímpeto que eu tenho de análise de tentar entender esse elemento, que eu acho que cada sociedade tem sua própria forma de lidar com esse mesmo desafio que é a vida. Só que o jogo é muito semelhante para muitos deles. Só que cada um joga de sua forma, por mais que as regras se assemelhem. Né? Pode passar, por favor, Mila? E esse é o ponto que eu trago sobre para pensar Zagreb. Zagreb por meio do futebol, como tentando entender como que a população de Zagreb lida com as suas cicatrizes, lida com sua experiência histórica e como o futebol acaba se tornando uma profunda forma de emulação desses sofrimentos recentemente vividos pela população croata. Então, como eu comentei, os grafites, como aquele de Vukovar, eles são extremamente semelhantes aos grafites do futebol. Esses são os grafites dos Bad Blue Boys, que é organizada do Dinamo Zagreb, que é, de fato, o clube da cidade, que é uma coisa que dificilmente acontece no Brasil. E isso é uma especificidade muito forte da Europa e, no caso de Zagreb, também, da Croácia também, que as regiões têm clubes únicos. Né? Como a gente pode pensar em Zagreb, só existe o Dinamo. O Dinamo é o dono da cidade. A cidade ela é toda azul. Né? Todos os lugares, as caixas de luz são azuis. As caixas de luz são pintadas de azuis e tem um símbolo e um número que representa a torcida organizada. Né? Então a gente tem um domínio profundíssimo na torcida organizada como um partido político do time de futebol, do clube de futebol. Ele defende uma percepção e uma leitura da realidade social. Né? Então a gente pensar
Os ultras, como eles são chamados na Europa, né, a torcida organizada, eles têm um traço profundíssimo de organização da memória croata, de disputa da memória croata, né? E inclusive, se organizando como um certo tipo de milícia também, em certo sentido, que a gente vai explorar mais à frente. E daí eu peço para vocês uma interrogação agora para pensar, né? Eu não vou responder agora, mas para pensar, é um paralelo com o Brasil, né? A gente não conhece nenhuma cidade brasileira, ou se existe, acho que tem Santos, talvez, né? Uma ou outra que tem um clube só, mas que também não tem dificuldade de ter essa dominação, essa hegemonia tão grande da estética da cidade, né? Eu lembro quando eu cheguei em Zagreb, eu fiquei impressionado. Eu nunca havia visto uma cidade tão tomada por uma estética como era a estética do Dinamo Zagreb, tanto pelos ônibus, etc, mas muito mais. A do ônibus que tinha lá, não do ônibus, mas do trem, que às vezes estava envelopado, era do clube. Mas eu estou pensando na torcida, né, que tomava conta da cidade de pichar, grafitar, de fazer o grafite, né, que é essa arte, e fazer a pichação também, né, que eram formas de tags de marcação de território, que não é muito habitual em São Paulo, por exemplo, que é uma das cidades que tem maior presença de torcida organizada no Brasil, né, com o caso da Mancha Verde, da Gaviões da Fiel, da Independente, etc e tal, que não tem mais, há muitos anos, pelo menos, esse tipo de disputa de território por meio da pichação, utilizando a torcida, né? E em Zagreb isso é completamente presente em diversos lugares possíveis. Quando você menos espera, você olha para o lado, você vê um BBB pichado na parede de azul. Então, tipo, essa é uma marca muito interessante para pensar como é que isso se dá no Brasil. Pode passar, por favor, Mina? E daí eu entro nos meus diálogos que eu tive no caminho, que me abriram algumas portas da percepção sobre Zagreb, né? Eu tive uma situação no mercado, onde eu estava indo fazer uma compra, e daí eu estava no caixa, né? Aí um rapaz chegou para mim e falou em inglês, né? Falou, então onde você é? Era um rapaz trabalhador do mercado. Eu falei, eu sou brasileiro. Ele ficou uma felicidade. Parecia que ele tinha encontrado o próprio Pelé na frente dele, assim, né? O Neymar, sei lá, alguém que ele amava muito assim no futebol. Ele começou a falar Neymar, Pelé, Ronaldinho, falar um monte de coisa para mim assim. Eu falei, isso aí, concordei com ele. Ele tentava falar alguma coisa para mim, que é como se ele não tivesse língua, sabe? Ele tentava falar, ele não conseguia, porque ele não sabia falar inglês. Então ele foi pedir para um rapaz do lado, que estava no outro caixa, traduzir para ele, né? E daí ele traduziu. Ele falou, ele quer te dizer que ele já jogou no Dinamo Zagreb. Ele jogou no Dinamo Zagreb, ele foi o grande jogador que fez muito gol, fez história, não sei o que lá. Eu falei, como assim, cara? Eu falei, então por que você está aqui? Né? Daí ele virou para mim e falou uma frase única. Falou, that's life. Sabe? E aquilo ali eu lembro que eu cheguei, acho que foi nas primeiras depoimentos que eu escrevi por conta, porque aquilo quebrou meu coração em mil pedaços. Eu fiquei realmente muito emocionado depois disso, que eu olhei para aquela situação e eu vi o que é a miséria dessa existência, de você acreditar num sonho, você jogar, ser um grande jogador de futebol, num grande clube, o maior clube, né, do país, e acabar caindo de volta no subemprego, ou no emprego assalariado comum do supermercado com 40 anos, sabe? A gente não espera que isso aconteça no Brasil. Imagina um grande, hoje em dia, ou há 10 anos atrás, sei lá, um grande atleta igual o Ronaldinho Gaúcho trabalhar no Sonda, né? Você não consegue imaginar que isso seja possível, né? E para ele foi. E aí teve outra situação, que foi o professor que eu tive lá na Universidade de Zagreb, o Krešimir, e ele foi um cara que me acolheu muito, né? E a gente sempre saía para tomar café depois das aulas, e a base do nosso diálogo, muito fortemente, sempre foi futebol. Tanto que quando eu cheguei para conversar com ele pela primeira vez, eu levei para ele uma camiseta do Palmeiras, como um bom palmeirense que sou, fiz essa diplomacia futebolística para ele, dei uma camiseta do Palmeiras, e ele ficou muito feliz com essa camiseta, e a gente manteve uma relação de amizade muito grande, a ponto de comentar sempre sobre futebol, e ele me ajudar muito hoje em dia a concatenar noções sobre essa minha pesquisa de doutorado que eu tenho hoje sobre futebol, né? Então, foi ali a relação mais acadêmica, mais intelectual que eu tive em Zagreb, e foi fundamentada também pelo futebol. E daí eu tive uma outra experiência,
que também foi muito interessante, que foi quando eu joguei futebol num clube em Zagreb, né? Eu joguei num clube de segunda divisão lá, de pequena liga, e daí eu tive uma experiência bem interessante. Pode passar, por favor, Mila? Que é justamente o Zagreb 041. Eu não tenho ideia de como é que fala esse número em croata, vocês me perdoam, né? Mas eu aceito a minha ignorância nesse ponto, qualquer dia eu decoro para poder usar. Mas foi uma experiência muito legal e muito potente, né? A ponto dela ser o principal germe da minha pesquisa atual, né? Por quê? Eu fui treinar 3 vezes. Eu não aguentei o treino porque ele era muito pesado, eu tinha que pesquisar. Chegava muito cansado em casa, então não aguentei. Mas eu fiquei até o ponto de eu ver que eu não precisava mais tanto estar lá. Eu já tinha pego muita coisa, né? Eu podia voltar para a base para pensar. E quais foram os momentos? Eu ia a todos os treinos que eu fui. Primeiro eu vou contar como é que eu conheci o clube, é verdade. Tinha uma amiga minha, que era estudante lá também da mesma universidade, e lá tem um grupo de estudo de torcida organizada lá, né? Sobre clubes, né? Sobre clubes antifascistas da Croácia. E ela foi lá porque ela queria ver e assistir o jogo desse clube. E ela me chamou, eu fui junto. E daí eles tomaram conhecimento que eu era brasileiro, eles começaram a conversar comigo, me deram um flare para acender, virei parte da torcida dos caras. E daí eles me convidaram, falou, você joga bola? Falou, você é brasileiro? Sempre o percurso da pergunta é esse. Você é brasileiro? Eu falei, sou. Você joga futebol? Jogo. Você quer jogar pra gente? Foi esse o percurso. Foi simples, assim. Falar que eu era brasileiro era sinônimo de que eu jogava muita bola, inquestionável. E que, por sorte, eu jogo mais ou menos. Então, eu consegui realmente ir lá jogar com eles. Fui goleiro deles por 3 treinos. Mas nessas vindas do treino, eu era levado de carona. E nessas caronas eu conversava muito com o caroneiro. E tinha um deles que era o que me levava, que ele era formado em História, e ele trabalhava com marketing, né? E ele me falou uma frase que marcou minha mente para sempre, assim, inclusive ela é a base da minha pesquisa hoje em dia. Ele falou assim, para a Croácia, para os croatas, o futebol é a guerra nos tempos de paz. Essa frase, para mim, ela tem um poder de síntese gigantesco, que não explica muito, na verdade. Mas ela cria muitas perguntas para a gente pensar por onde que a gente pode caminhar para refletir sobre o que é essa sociedade, né? O que essa frase pode dizer e o que ela pode não dizer também, né? Então, acho que são esses... E desperta uma noção para a gente tentar pensar, né? Falar o que isso quer dizer, né? Por quê? É só porque sai na porrada de vez em quando, quer dizer mais do que isso, né? E daí eu tive várias conversas, tentativas de conversas que se entram como esforços, né? Porque nem todo mundo falava um bom inglês, ou tentava se comunicar, ou nem todo mundo tinha as sociabilidades que eu tinha, né? Então, às vezes tinha uns caras de 2,5 metros de altura que tentavam falar comigo, mas às vezes tentava e a gente via que se esforçava, mas não ia, né? Então era uma relação difícil, eu não sabia se o cara estava bravo comigo, se ele gostava de mim. E daí criava esses estranhamentos, até porque o futebol com eles era um esporte quase que era um rugby, de tão físico que ele era. E eu tive experiências bem interessantes no vestiário também de lá. E eu vi o time junior ir lá treinar, né? Que tinha junior e tinha infantil. E eu vi como que era a formação do junior, né? Como era um processo extremamente interessante de formação de sujeitos, né? Formação de um processo importante da sociabilidade masculina, principalmente, né? E eu nunca tenha entendido muito mais coisa, mas me produziu muito mais questões para refletir sobre a relevância desse esporte para essa população também. Eu acho que é isso. Pode passar, por favor. E daí, acho que um ponto importante, depois de ter entendido um pouco sobre a minha experiência direta com o futebol e experiência direta com uma parte da população que eu tive acesso, eu apresento para vocês também uma leitura bem preliminar sobre as condições croatas, condições materiais da população croata que eu tive acesso, e muito sobre a população jovem, né? Porque é uma população jovem que é isso, né? A Croácia ela ocupa um lugar na Europa que é um lugar de terceiro mundo europeu, praticamente, né? Então, ela ocupa um lugar de periferia da Europa. E os próprios croatas se percebem dessa forma, pelo menos a juventude. Se vê como um agente com menos capacidade de ação do que qualquer outro europeu que venha chegar na Croácia, né? Pelo menos aqueles que não participam dos Balcãs.
aqueles que são os franceses, os alemães, os ingleses, os portugueses, os espanhóis e por aí vai, né? Uma coisa bem que a gente pode ter de muita semelhança, né? E nisso, tipo, quando eu coloco aí que essa posição social que eles ocupam é expressa muito por uma dificuldade linguística, porque não tem muito domínio sobre uma diversidade de língua, como boa parte da juventude europeia tem, né? Que tem cerca de 3 a 5 línguas sob domínio, né? No mínimo, né? Um universitário de outros países, como eu pude perceber. Eu conheci uma moça da Geórgia que falava quase 6, é um absurdo. Então, tipo, é um elemento que se coloca num estágio de normalidade que acaba violentando aqueles que não ocupam essa posição, como é o caso de muita parte da juventude croata, que eu tive acesso. E essa dificuldade linguística ela se expressa muito fortemente, inclusive na língua inglesa também, né? Por mais que eles falem bem, existe um grande sentimento de uma baixa autoestima para lidar com esse domínio dessa língua. E existe uma condição de provincianismo por parte dos jovens que era da dos pais. Isso eu vi da onde? Porque eu lembro que eu participei de um evento de uma ONG, que era a universidade que organizava uns eventos de ONG para a gente conhecer as ONGs, eu fui lá porque queria saber o que tinha, né? E daí, numa dessas ONGs que eu conheci, tinha uma ONG que o trabalho da ONG era atrair como é que é o nome? Intercambistas de outros países para convencer os croatas a fazer intercâmbio. Porque, conforme a própria moça que organizava esses intercâmbios, eles tinham receio de sair do país, tinham receio de sair da cidade, né? Tinham receio de sair do seu lugar comum, tinham receio de entrar num lugar novo. Eles tinham que ter incentivo, ver que é possível, ver que é interessante fazer isso para eles. E aí também tem esse outro elemento dos objetivos altos diante de baixas condições. Eu conheci estudantes de engenharia na moradia estudantil, por exemplo, que tinham condições materiais, sei lá, muito parecidas com os estudantes que eu conheci no CRUSP aqui da USP, sabe? Que tinham uma condição de contar moeda, o que ia fazer no mês, tinha de ter medo de ser retirado daquela moradia e ir para outra e não conseguir estudar, sabe? Então, eram condições de insegurança material muito grandes, né? Tanto que eu até comento no texto que eu sentia uma certa semelhança de classe entre o jovem brasileiro e o jovem croata em muitos níveis, né? E daí que eu vejo que eu coloco, né, que existe uma profunda crença nesse jogo social, da tentativa de ascender socialmente, de conquistar um diploma, etc. e tal, mas ao mesmo tempo se vive uma profunda consciência desse lugar social do pós-guerra, que é um lugar muito sofrido, um lugar de carregar muitas cicatrizes que não são nem deles, é dos pais, é da geração, é da sociedade que ele faz parte, né? Então, é um elemento muito recente, que inclusive aquele que não viveu o conflito armado, ou aqueles que falam que lembram quando era criança, de uma coisa ou outra, né? Por mais pequenos que fossem, né? Dizem que lembram, ou querem falar que lembram, por mais que não lembrem às vezes, produzindo memória, sei lá por qual motivo, sentem e carregam muito essa experiência e essa dinâmica desse lugar de sofrimento, de ser um lugar na Europa, de recente situação de guerra, recentemente conflitante para poder entrar na União Europeia ou não, diante de uma guerra num país ao lado da Ucrânia, ainda com uma relação difícil do imperialismo russo sobre a região, que eles mesmos comunicaram diversas vezes e tem um certo ranço quando isso aconteceu, né? Então é um conflito, é um lugar com conflitos muito recentes. E é isso que eu quero frisar nas cicatrizes, né, que eles carregam. Pode passar, por favor. E daí que eu quero pensar, já no processo analítico, esses elementos que eu apresentei para vocês, né, das narrativas sobre as experiências etnográficas com aquelas pessoas que eu vivenciei e também baseando fundamentalmente nas teorias sociológicas que eu apresentei para vocês também. Então eu passo a entender um pouco, indicar pelo menos uma possibilidade de interpretação, o caso daquele jogador como uma síntese dessas contradições vividas por boa parte dessa geração na Croácia, né? Não se trata necessariamente do futebol, mas o futebol como um símbolo da baixa condição de ascensão social, por mais que você consiga acessar algumas posições, por mais valorizadas que elas possam vir a ser. Então, eles vêm-se obrigados a lidar com esse fracasso, tendo que reorganizar a sua vida, a sua condição, sua expectativa diante da realidade social que ele vive, para tentar sobreviver a ela, porque desistir não é uma opção, né? Você precisa continuar seguindo, quer dizer, você tem um filho para criar, você tem um monte de gente ali no seu entorno que depende de você, e você que ainda precisa continuar acreditando em você mesmo. E além das outras pressões
que existem da própria sociedade, que o jogo é justo. E se você não venceu, é porque você não jogou bem o suficiente. Então você precisa continuar tentando, por mais que você caia para a segunda ou para a terceira divisão, né? Então pode seguir, por favor, Miguel. E daí, no caso da gente pensar na expectativa do torcedor, que também é jogador, no caso do motorista, no caso das pessoas que eu convivi, nas outras diversas experiências para além do jogador, como ele traz esse elemento do futebol ser esse momento de conflito em tempos de paz, traz um elemento importante para a gente pensar como o extremo do torcer, ou o extremo das relações sociais, ele acaba denunciando elementos da sociedade, anunciando elementos da sociedade, ou escondendo elementos da sociedade que são mais profundos e muito mais complexos do que aqueles que emergem à superfície por meio do conflito radical. Como a gente pode pensar, como é o caso dos hooligans, ou o caso dos conflitos entre torcidas organizadas, que representam, em parte, expressões, sentimentos, sensações, frustrações, potências de uma parte considerável da população, né? Ou uma parte considerável da população que torce, né? E entende, sente futebol de uma forma que, pelos hooligans ou pelos ultras, pelas torcidas organizadas, é levado a uma outra potência, né? Mas que expressa, de certa forma, pode expressar ou pode apontar elementos muito importantes sobre a nossa sociedade. Pode passar, por favor. Então, eu vou pensar quais são as diferenças, né, entre o croata e o brasileiro. Daí eu trago um exemplo de uma situação croata, que é a Batalha do Maksimir. Não sei se vocês conhecem esse fato histórico importantíssimo de Zagreb, né, que foi um jogo de futebol entre o Dinamo Zagreb e o Red Star Belgrado, que é o time de Belgrado, da Sérvia, né, no momento onde ainda existia o domínio da Iugoslávia sobre a Croácia, né. E, nesse momento, inclusive eu até cito antes de falar o que é esse jogo, é que eu vi essa fotografia, essa imagem diversas vezes antes de saber sobre o que se tratava. Um dos lugares que eu vi, inclusive, que eu acho que deixa ainda mais interessante a situação, foi em um Mensa, que é um dos restaurantes universitários que tem, numa região de um café, um tiozão que trabalhava lá, normal, trabalhando, servindo um café, que tinha uma fotografia grudada na parede dessa imagem, né? E eu perguntei para ele o que era isso. Ele falou, um dia que o jogador de futebol do Dinamo chutou um policial, né? Falei, pô, interessante, né? Mas não tinha me ligado ainda o que era. E isso fica ainda mais interessante quando a gente sabe o que aconteceu nesse jogo, né? O que estava acontecendo nesse momento, né? Estavam acontecendo eleições na Croácia, estavam acontecendo tensões históricas já, né, entre a Croácia e os croatas e a Sérvia e os sérvios, né, pela relação pela condição que a Sérvia ocupava dentro da Iugoslávia, diante da Croácia, né? E existiu um impulso dessa independência, um impulso dessa autonomia da Croácia diante desse domínio que a Sérvia exercia, ao menos na percepção desses croatas que lá estavam, né? E nesse movimento existiu esse jogo entre o Dinamo e o Red Star, sendo um time principal da Croácia e outro time principal da Sérvia. E nesse jogo existiu um conflito entre as torcidas organizadas, né, que foi inclusive parar no meio do campo. E no momento que a torcida vai parar no meio do campo, o jogador do Dinamo, que era o capitão, inclusive, carregava a braçadeira no braço, foi para cima de um policial para defender um torcedor. E essa fotografia virou um símbolo histórico para a luta da Croácia, pela independência da Croácia diante da Sérvia e da Iugoslávia, né? Tanto que é entendido em algumas narrativas historiográficas e na percepção de muitos desses croatas também, como o principal e o primeiro conflito entre a Croácia e a Sérvia. Foi um jogo de futebol. E eu acho que deixa ainda mais interessante é saber que o líder da torcida organizada do Red Star Belgrado, ele se tornou líder de milícia no período da guerra contra a Croácia e matou diversos croatas e bósnios nesse mesmo percurso, sendo inclusive condenado pelo Tribunal Internacional. Então, você vê a potência que uma torcida organizada tem ao ponto de se tornar milícia armada num período conflitivo. Então, acho que esse elemento é interessante a gente tentar entender e ver a potência, a importância e relevância que o futebol crava diretamente, né? Nem indiretamente, mas crava diretamente sobre a história da Croácia. Pode passar, por favor, Mila. E daí, essa fotografia, propriamente dita, para além do grafite, né? Essa fotografia emblemática,
e mostra o jogador lutando diretamente contra o policial, né, que no caso representava o Estado iugoslavo, né? Pode passar, por favor, Mila. Daí eu trago um exemplo no Brasil, para a gente pensar, fazer essa relação, fazer essa reflexão na medida do possível, do que é possível ser feito, né? E aí tem a Batalha do Pacaembu, que é uma batalha entre a torcida do Palmeiras, a Mancha Verde, e a torcida do São Paulo, a Independente, em 95. Ela acabou com mais de 100 feridos, como vocês podem ver nas manchetes do jornal, e foi, acho que, um marco sobre a violência das torcidas. Só que daí a gente tem que pensar, né, se a gente consegue já pensar, né, entender, com base na mais explícita experiência histórica vivida pela Croácia, né, com a Sérvia, como é que a gente pensa esse conflito dentro de São Paulo? Né? Como a gente pensa esse conflito entre duas torcidas que compartilham da mesma cidade? Né? Como é que a gente pensa o que alimenta esse conflito, esse desejo de lutar, esse desejo de vencer até o outro, né? De matar o outro, ao ponto que morreu um torcedor nesse conflito. Né? E é nesse ponto que eu busco para a gente pensar esse futebol. Pensar o que ele mobiliza. Porque ali na Croácia a gente consegue ver o que se tornou, o que se tomou carne e osso num conflito histórico mais claro, por conta de conflitos que estavam mais emergentes. Né? O que se dá no Brasil, num país onde se tem um conflito mais implícito, né? Ou pelo menos que não se anuncia de forma tão clara. Né? Como é que isso se manifesta nessa relação entre trabalhadores, onde provavelmente eles partilham a mesma periferia, vieram do mesmo lugar? Né? Pode passar, por favor. E daí eu trago para uma relação mais contemporânea do conflito de torcidas da Croácia, né? Que é o caso do Hajduk Split e do Dinamo Zagreb, que protagonizaram já, esse é um exemplo de conflito, né? Mas protagonizaram diversos conflitos, inclusive, quando eu estava em Zagreb, isso também aconteceu. Num jogo que aconteceu com o Hajduk, teve pancadaria na porta do estádio. E eu acho muito legal esse trecho que esse jornalista fala sobre o porquê que existe essa dinâmica. Né? Ele fala: quando a Croácia se tornou independente, Zagreb se tornou a capital e voltamos ao antigo sistema comunista centralista. Assim, passamos do controle centralista de Belgrado para o controle centralista de Zagreb. Outras pessoas vão analisar essa relação de conflito com o Hajduk Split porque havia se acabado uma rivalidade. Quando a Croácia se tornou independente, precisava construir uma nova. Então, se construiu se criou outra carne e osso para outros conflitos antagônicos. Né? Por que esse movimento permanece acontecendo? Vai se encontrar outros conflitos entre o grupo social propriamente dito. Né? Vai se cada vez mais entrando numa relação intracelular, de criar cada vez mais outras relações conflituosas quando se elimina uma outra. O mais correto, né, seria pensar que ia acabar a violência das torcidas quando se tornou independente a Croácia, né? Diante daquela situação. Mas não é um fato. Pode passar, por favor, Milo. E daí tem o caso recente no Brasil também, que é bem interessante, né, que aconteceu justamente em outubro. Acho que vocês todos sabem o que acontecia em outubro no Brasil, né, que estava acontecendo justamente o período eleitoral no Brasil. E é um momento onde os ânimos estavam mais do que a flor da pele, né, na população como um todo. E a gente tem uma invasão de torcida no campo de futebol em dois campos diferentes no mesmo dia, né, que acontece no jogo Vasco Sport, Ceará e Cuiabá. Cada um por motivo diferente. O Vasco Sport, porque o jogador do Vasco foi provocar a torcida do Sport, a torcida do Sport não aceitou, invadiu o campo. E a torcida do Ceará que invadiu o campo porque o time estava perdendo demais e estava embaixo da tabela. Mas por que outros clubes que estão embaixo da tabela são até rebaixados, isso não acontece? Né? Por que quando existem outras provocações isso também não acontece? Né? Por que entende? Existem conflitos que poderiam ser explicados pura e simplesmente de uma forma bem superficial, mas diante de outras situações que acontece a mesma coisa, com a mesma superficialidade, e não tem os mesmos resultados, se anula imediatamente a hipótese. Então, quando a gente olha, por exemplo, de novo para a situação croata, a gente pensa como é que esse conflito permanece ocorrendo, sendo que, de certa forma, já se diluiu o conflito anterior, que se dava, que nomeava essa guerra. Né?
porque outras guerras vão sendo criadas, né? E mais no caso brasileiro, quando a gente observa e vê que se dá por motivos relativamente banais, né? Pode passar, Mila, por favor. E daí eu faço essa consideração final, expondo essa fotografia super interessante dessa situação super trágica. No ano passado, onde num jogo na Indonésia morreram 125 pessoas. Né? E na Indonésia, gente, que cultura futebolística tem a Indonésia? Né? Porque é sobre isso, pensar o que o futebol incorpora. Podia ser, sei lá, pode ser um elemento próprio do futebol, porque eu nunca vi jogo de vôlei acabar dessa forma, né? O jogo de basquete acabar dessa forma, pelo menos, né? O de queimada, sei lá. O futebol tem um elemento, né? E onde ele vai, ele organiza esse processo, essa experiência que resulta em erupções dessa forma, né? Então eu coloco para vocês uma reflexão. A diferença entre ambos países no exercício da violência no futebol demonstra-se em sua projeção, tomando como alvo grupos sociais externos, tal como grupos que orientam suas posições diferenciais por meio da distinção étnica e política, no caso croata, ou internos, entre agrupamentos sociais e culturais, como demonstra o caso brasileiro. Em ambos países percebam um latente sofrimento resultante de uma ferida histórica na autoestima coletiva, produzida pelo estigma cravado em um processo histórico de dominação política e econômica, tal como uma herança maldita que todo habitante de um país dominado tende a carregar como um fardo, em maior ou menor grau, e, consequentemente, luta, às vezes, violentamente, para ver-se livre e conquistar sua distinção, mesmo que seja pelo futebol. Então, o que eu tento traçar aqui um elemento em comum, que é a experiência do sofrimento histórico, que ambas as populações carregam com cicatrizes mais ou menos fundas, mais ou menos recentes, né? Em diferentes localizações ou com diferentes situações infecciosas. Né? Então, é nesse movimento que eu busco para a gente pensar como o futebol é um exemplo. Poderíamos pegar outros microcosmos para analisar a mesma questão, mas o futebol ele acaba proporcionando para nós muito além do que se aparenta ser. Né? Acaba proporcionando para nós um lugar onde emergem relações sociais, emergem sofrimentos sociais de uma forma a se elaborar, a se transformar ou até mesmo a se reproduzir. Né? Então, é nesse sentido que eu queria apresentar para vocês. Pode passar para frente, Mila. E é isso. Encerro com esse belo chute para poder dar o chute inicial, mesmo que seja não numa bola, mas é algo parecido. Obrigado. Muito bem, ótimo. Luca, muito obrigado. Acho que foi uma excelente apresentação de um vasto mundo, né? Que tem a ver com cultura, que tem a ver com história. Então, acho que essa apresentação calhou muito bem, né? Tanto enquanto uma apresentação assim específica, individual sobre um tema, como para, né? Como eu disse, quem for fazer o nosso curso de cultura, porque a gente aí vai poder explorar algumas razões históricas, né? E culturais para entender algumas questões que o Luca levantou. E acho que um outro comentário que eu me vem agora, né, pensar, como é interessante, né, quando a gente pensou na possibilidade de criar esse convênio, né, entre a Universidade de Zagreb e a Universidade de São Paulo, era justamente para promover esses diálogos que não sejam somente, unicamente promovidos pelas comunidades. Né? Então é interessante que o Luca, no caso, nunca teria ido para a França se não tivesse tido essa possibilidade, né, de estudar, de passar um tempo, e quantas coisas ele aprendeu nesses 4 meses. Por mais que tem várias questões ali, até tem algumas que eu, especialmente com a questão de dificuldade linguística, eu já vou fazer uns comentários, mas 4 meses é muito, é pouco, mas é muito que o Luca conseguiu captar enquanto questões, né, para pensar, especialmente sendo que ele nunca teve contato com nada croata antes de fazer esse intercâmbio. Então, acho que isso para nós, no contexto, né, comunitário nosso, né, de migração e de quem faz tudo, a croata e tudo mais, é bem interessante, né, como a gente vai entendendo aquela realidade que, ao mesmo tempo, é bastante distante, mas e ao mesmo tempo tem coisas em comum, né, que a gente pode ver. Então, acho que essa apresentação é muito, muito feliz nisso, né, de conseguir também levantar essas que a gente sempre faz, né, meio que essa relação paralelo do que é parecido do que é distante, do que, né, a gente consegue entender do que, e de outras tantas coisas que
são bem específicas para aquela região ou para a Europa como um todo, né? Então, acho que isso dos meus comentários, acho que são esses os principais. Daí, eu queria saber, enfim, comentários também de vocês, perguntas. Acho que tem tantas coisas que o Luca falou que acho que a gente pode conversar um pouco. A gente tem uns 15 minutos para a gente aproveitar aqui também, como sempre, né, no nosso curso, a gente vai, quando temos esse Sastana, após as apresentações dos nossos especialistas, fazer uma sessão de perguntas. Sim, Tereza. Uma coisa que eu achei interessante que o Luca comentou é o posicionamento, né, que os jovens têm em relação a se considerarem o terceiro mundo da Europa, né? Achei interessante essa observação que ele fez, porque casa muito com essa condição de provincianismo, que eu também reparei lá. Em que contexto? Eu acho que por ter sido uma sociedade extremamente fechada e muito sofrida pelas guerras, no momento que ela se abre, existe uma interferência ainda muito grande da história que vem acompanhando esses jovens, que eles não viveram esse processo, né, quando a gente fala da juventude em si, mas que tem uma influência enorme dos pais, da família de maneira geral, de carregar isso com eles, né? E eu acho que isso, de uma certa maneira, a gente nunca deve esquecer, mas também não pode viver no passado. Eu acho que fica muito marcante para os jovens esse estilo, eu nem diria estilo, mas essa maneira de viver, sempre recordando as coisas muito ruins que aconteceram. Porque como a coisa... E a gente não tem esse hábito no Brasil, porque a gente não tem essa experiência, não passamos nada por nada disso. Então, eu acho que esse provincianismo tem muito a ver com essa sociedade ainda um pouco fechada na maneira de relacionamento da família. E aqui eu sinto que esse relacionamento é muito mais aberto, ele é muito mais dinâmico, e lá eu ainda acho que é bastante fechado, e eu também observei essa parte desse provincianismo, que não é ruim, porque é uma outra maneira, é uma outra sociedade, mas que carrega muito, eu acho que um peso muito grande para os jovens, ainda. E é muito comum essas comemorações todas que acontecem, sempre se relacionando à guerra, porque é uma coisa relativamente recente, mas eu acho que é uma herança muito ruim para os jovens, né? E a outra coisa que eu achei interessante é o fato deles terem medo de sair. Lucas, só para te falar uma coisa, a Irlanda, metade da população da Irlanda é croata. É incrível a quantidade de croata que tem na Irlanda. Então, eu não sei, eu acho que também está mudando muito, eu acho que eles estão procurando Portugal, eu acho que tem já uma visão, e até pela dificuldade também, que não é uma característica só da Croácia, mas de vários países, onde os jovens estão com menos oportunidade de trabalho, então estão procurando, né, de que maneira que eles consigam melhorar esse outro ponto que você comentou da insegurança material, especialmente nos jovens. Então, achei bem interessante esses 3 pontos que você colocou, porque eu acho que reflete bem o que acontece na Croácia ainda hoje, né? Muito bom. Queria fazer um comentário. Boa noite a todos. Eu cheguei um pouco atrasado, mas o que me chamou a atenção nessa questão da similaridade, organização de grupo, né? Através do futebol, e o relato do Luca de ter pessoas, jogadores que foram ativos durante o período de conflito, né? Que a gente tem uma autopercepção aqui no Brasil de que esse tipo de descarga, digamos assim, social, por exemplo, futebol, né, esse empenho de energia em se discutir isso, sempre poderia ser redirecionado para outras coisas com resultados mais benéficos no universo social. E dando esse ambiente croata, né, com uma herança de pós-guerra tão recente, né, se pensar em perspectiva histórica, e ter uma consciência, ou ter uma motivação, um empenho, seja lá de qual natureza, para estar engajado, e depois isso se transferir para o futebol, né? Isso me chama a atenção, talvez, de fazer o contraste, né, de aqui um fator de alienação, e lá
ter também como uma válvula de escape social pelo relato que você fez, mas não se estendeu, de repente, se perpetuar. Bom, nos tornamos independentes e agora o que a gente faz com isso, né? Eu acho que, eu infiro que tem ainda esse passo aí, né? Da sociedade, de alguma maneira. Então, acho que podemos, Dilson, acho que a gente pode deixar o Luca comentar, se ele quiser comentar alguma coisa, para não ser muita pergunta, muito comentário, daí a gente continua com mais essas duas, tudo bem? Daí ele consegue elaborar alguma coisa, se quiser, Luca. Beleza. Olha, agradeço as questões, que acho que são inferências, né, que foi colocado pelo Manuel, e a Tereza também acho que proporcionou algumas inferências interessantes. E eu acho que eu comento no sentido de pensar, Tereza, a diferença entre a migração e o intercâmbio, né? Eu acho que são situações bem diferentes e condições diferentes, né? Porque o estudante, ele está numa situação de ser um jovem em uma condição insegura, né? Por conta da sua dificuldade de saber o que vai acontecer na sua vida e, às vezes, muitas vezes, optar pelo mais seguro, né? Mais em situações onde você vive numa situação de insegurança financeira, por exemplo, né? Então, e as outras inseguranças, muitas vezes, elas acabam sendo disparadas pela insegurança financeira, pela insegurança material, acaba sendo circundada pelas demais outras inseguranças que vêm a participar da vida de um jovem que já é inseguro, né? Acho que todo mundo sabe, entende isso, que o jovem é inseguro no mundo inteiro, né? E lá não seria diferente, mas no caso, acho que o que eu percebo, o que foi colocado, é que a expectativa de você sair no momento de estudo é uma coisa um pouco mais questionável, mas quando a gente vai pensar na situação migratória para trabalho, é uma situação de necessidade um pouco mais intensa, né? Um pouco mais uma pressão considerável para se resolver na vida. Eu ouvi de alguns estudantes a ideia de, depois que eu me formar, eu vou para a Alemanha, depois que eu me formar, eu vou para não sei aonde, depois que eu vou buscar emprego em tal lugar, mas no estudo é um lugar um pouco mais difícil, né, para eles conseguirem fazer. Daí cabe mais estudos a serem resolvidos, né? Porque a gente tem aqui são algumas inferências, né, como foi colocado, inclusive da minha parte. Então acho que a gente pode pensar muita coisa com base nisso, até se eu tiver uma outra oportunidade, né, Milan, de ir para lá, a gente faz mais perguntas. E no caso do... Respostas, né? Algumas respostas também. Então, de vez em quando. acho que as respostas vão trazer mais perguntas ainda, na verdade, né? No caso do que o Manuel comentou, eu acho interessante, acho que é importante pensar uma coisa importante, né? A experiência que o futebol proporciona para os dois lugares, né, se dá muito pela situação histórica que ambos lugares vivenciaram e vivenciam, né? Então, se a gente vai pensar o caso da Croácia, a gente tem uma situação de uma emergência, ebulição social, muito produzida por conflitos mais explícitos, né? Por mais às vezes que eles fossem enganosos. Por exemplo, no caso do conflito étnico, né? Que elevava conflitos próprios de condições diversas a questões etnicamente estabelecidas. O ódio ao bósnio, o ódio ao sérvio, quando se tratavam de outras estruturas ali em questão que os dominavam, os exploravam, etc. E tal. E no caso do brasileiro, é importante a gente pensar, né, que os conflitos brasileiros eles são sublimados continuamente, né? A gente comenta, né, que o Brasil nunca teve uma guerra, né? Tem guerra todo dia, né? Tem conflito armado todo momento, né? A gente percebe só assistir o jornal ou visitar qualquer lugar, ou a gente pode olhar para situações mais recentes como chacinas, etc. E tal, diversas situações onde os jovens periféricos vivem inseguranças contínuas, típicas e semelhantíssimas a situações de guerra, mas de uma forma relativamente diferente, que é a situação de não ser declarada. Uma guerra não declarada que acaba criando uma situação de confusão sobre a situação que se vivencia. Quando você vive uma guerra, você sabe quem que está atirando, né? Você sabe que existe um inimigo, que você toma partido de um lado, que querem te matar por aquilo outro, etc. e tal. Nos conflitos implícitos brasileiros, a gente tem uma diversidade de explicações que não explicam nada, que muitas vezes acabam escondendo as reais implicações dos conflitos que ali ocorrem, né? Então, o sujeito que vivencia aquele cotidiano violento, que vivencia
as situações de marginalização. Da mesma forma que o croata, mas de uma forma diferente, vivencia estigmatizações sociais cotidianas, né, vai encontrar, talvez, essa minha hipótese, né, vai encontrar no futebol um lugar de elaboração da violência simbólica que ele vivencia, e também violência material também, né, não apenas a simbólica, a mais objetiva, vai encontrar lá um lugar de reconquistar essa condição de maior prestígio social, né? E para você pensar o que é uma luta, uma briga de tecido organizado? É nada mais, nada menos do que uma batalha campal. Hoje, inclusive, no caso brasileiro, existe uma regra clara que é proibido o uso de arma, de fogo. Mas é permitido o uso de pau, de pedaços de ferro, mas você não pode usar arma de fogo. É uma regra clara, um princípio básico. Mas o conflito, ele é respeitado. Entende? Então, existe ali um pressuposto do herói, vários elementos que podem ser desenvolvidos e desenrolados diante de uma população fragilizada socialmente e na autoestima sofreu um profundo sofrimento histórico também, né? Então, acho que essas diferenças que a gente acaba vendo mais na superfície acabam escamoteando um pouco as semelhanças que nós temos na profundidade, né? Acho que é por aí que eu iria. Legal. Acho que eu vou fazer, não queria, mas eu vou fazer só 2 comentáriozinhos. Porque, assim, a gente está discutindo realmente coisas muito profundas, isso é muito bom. Daí, às vezes, a gente tem algumas dificuldades para resolver coisas que a gente, às vezes, simplifica. Intercâmbio e imigração são 2 coisas diferentes, mas elas não precisam acontecer de maneiras diferentes. Então, se a gente pensa que um jovem croata tem dificuldade de intercâmbio, justamente com aquele tipo de pessoa, sendo ele croata ou não, que não viajaria, né, não se exporia, né, para ir para fora, e uma pessoa que já pensa no intercâmbio, ela até dá um passo a mais, ela resolve a sua questão de intercâmbio já indo estudar ou trabalhar fora da Croácia. Então, como a Croácia teve, historicamente, uma questão com migrações muito forte, então as pessoas não precisam do intercâmbio para fazer esse tipo de experiência de morar fora. Normalmente, isso é muito comum, as pessoas, antigamente, antes do intercâmbio, elas já iam para fazer o curso de engenharia em Viena ou um curso de... enfim, qualquer coisa assim, de tradução em Trieste. Então, assim, as pessoas já iam, só que não era um semestre, um ano, né? Já era uma experiência de estudar fora. Então, acho que isso é um pouco diferente do jeito como a gente entende aqui no Brasil, como se tem de intercâmbio e imigração. Então, às vezes, na Croácia é meio difícil. Então, eu entendo quando a Teresa fala que metade da Irlanda é croata, e essas pessoas não vão só pela necessidade econômica, né? Muitas delas vão pela questão que a gente chamaria de experiência de vida, de currículo, de, né, poder sair de casa. Muita gente mora em comunidades pequenas, então essa questão do sufoco, né, familiar, dessa questão meio que a gente elaborou, né, da família, do tal do provincianismo, né, da importância da família para o bem e para o mal. Então as pessoas também, às vezes, digamos assim, fogem dessas condições, ou indo para uma cidade maior, ou para a capital mesmo, para Zagreb. Então, isso aí E essas pessoas, elas vão ter dificuldades com línguas, porque o croata, que já sabe 2, 3 línguas, ele já está tendo a sua experiência de morar e trabalhar fora, né? Então, a Croácia está mais ou menos no top 30, assim, né? 30% dos países que falam línguas estrangeiras, mas depende de quem, né? Então, isso é muito, assim, varia muito de situação em situação. E aí que realmente precisava de pesquisas mais, assim, né? Mais profundas, mas são coisas interessantes. Adilson, pode falar. Só fazer um paralelo rapidinho sobre o que você falou, Mila. Que é só para, acho que, deixar mais material. Aquela ONG que eu falei, que estava buscando gente para poder incentivar os estudantes croatas a irem fazer intercâmbio, era o intercâmbio Erasmus. Né? Especificamente falando, que é esse de curta duração. Né? Então, e mais aleatório, às vezes, também, talvez. Então, só para dar mais esse dado aí para essa situação. Boa noite, Luca. Tudo bom? Luca, eu observei, embora estivesse no trânsito o tempo inteiro, praticamente, mas deu para mim poder observar o que foi colocado, e teve uma palavra que você me chamou muita atenção, que a gente faz um paralelo entre Brasil e Croácia. É a questão de você falar que lá eles se sentem na periferia. Né? Então, eu acho que é um movimento, se a gente pensar do ponto de vista sociológico,
A questão de periferias, nesse paralelo entre Brasil e Croácia, você verificar o que seria a torcida e o que seriam essas movimentações dessas torcidas. A gente verificando no Brasil, a gente consegue identificar que existe uma luta de classes, tá? E isso, entendo eu, como foi colocado, não só uma luta de classe do próprio a população jovem croata, de estar falando, olha, eu estou aqui, eu quero participar dessa sociedade, seja ela uma sociedade croata ou a própria sociedade europeia, né? Então, a questão da luta de classe, a manifestação, como é que ocorreu, é que me chamou muita atenção naquilo que você colocou. A questão da luta de classe é essa ascensão econômica, porque isso daí é uma coisa muito latente que acontece no Brasil também, seja através de umas manifestações de torcidas, ou mesmo através da própria música, né? Nas periferias no Brasil, que a gente vê os hip hop e outros movimentos musicais que existem, que lá também existem. Então, o que me chamou muita atenção foi a questão da luta de classe e uma inclusão social. Eu entendo que esse movimento também pode acontecer com uma forma de manifestação de inclusão social, algo que está em movimentação na sociedade croata, né? Independente da questão que é muito latente, muito recente em relação à guerra, mas existe uma movimentação de inclusão social, seja na própria sociedade croata ou da sociedade croata em relação a outros países da Europa. Então, o que me chamou a atenção é exatamente o que foi colocado, e aí é a questão da gente refletir se realmente isso ocorre mesmo ou não. O que eu pude buscar naquilo que foi colocado, entendo que isso também é um paralelo que eu consiga me manifestar agora para contribuir no debate, que isso pode acontecer também, isso é um paralelo entre a sociedade croata em relação às torcidas e a do Brasil. Legal. Então, acho que agora a Kátia faz o seu comentário rapidinho também, o Luca também um comentário rápido, a gente encerra para não se estender muito, porque tem outras atividades, eu, no caso. Então, vamos lá. Obrigada. Luca, que apresentação muito legal do seu trabalho. Eu acho que assim trouxe vários pontos, vários aspectos que até nós não chegamos a discutir várias vezes, né, nos nossos encontros, que é essa questão do esporte quanto um meio sociológico para você entender várias coisas, né? E eu acho que essa sua pesquisa foi ótima. A gente agora temos que continuar essa pesquisa, né, Luca? Então, a sociedade também, a SADA, né, apoiou, está apoiando para você fazer uma pesquisa dentro da nossa comunidade imigrante, né? O que os esportes, né? Como é que os esportes mobilizaram a nossa comunidade e como é que essa questão, né, de você vir para um país diferente, de línguas diferentes, de costumes diferentes, mas que tem um esporte que junta tudo isso, né? E aí é capaz de unir uma comunidade e essa comunidade é capaz de ser vista através de um esporte, da cultura, etc., mas principalmente do esporte, né? Eu acho que esse aspecto a gente nunca ainda tinha abordado nos nossos encontros, nas nossas pesquisas. Então, eu acho que você está vindo trazer muita coisa interessante, gostei muito dessa apresentação, e você, recém-mestre, você vai continuar a sua pesquisa, né? Vai voltar para lá. E, assim, eu acho que a nossa comunidade tem tudo para agradecer essa apresentação que você fez, essa participação incrível que você teve no nosso concurso. E a gente pode tentar apoiar você nessa viagem, hein? Você está abrindo uma vaquinha, não é isso? Para apoiar a sua viagem, porque você vai fazer um doutorado sanduíche. Eu gostaria só que você colocasse um pouquinho mais, explicando um pouquinho desse seu doutorado e do seu futuro projeto, tanto na Sociedade de Amigos da Dalmácia, quanto lá na Europa, que você pretende ainda aprofundar mais esses seus estudos. Tá bom? Muito obrigada, Luca. Pode ir?
Obrigado, Kátia. Obrigado, Dilson. Eu vou começar pela da Kátia, que eu acho que é um pouco mais longa e mais pontual também. Como a Kátia falou, eu fui para lá quando eu estava fazendo meu mestrado, agora eu estou fazendo meu doutorado aqui na USP, mas eu estou com a tendência de não fazer um sanduíche, né? Não é um doutorado de sanduíche, mas um doutorado direto mesmo lá na Áustria, né? Fazer lá na cidade de Innsbruck. Eu vou estudar as torcidas organizadas da Áustria, da Alemanha e do Brasil. E no caso, né, como eu estava falando com o Mila, eu pretendo manter um projeto paralelo com ele, com a Croácia, né, e com os Balcãs, assim, no caso que é ali do lado, é um pulo. Então a gente faz ali um trabalho junto, pretendo fazer esse trabalho junto com ele na medida do possível, né? E o possível, de certa forma, depende de muitas pessoas, porque sempre fui um estudante fundamentalmente dependente de permanência estudantil, né? Moro no CRUSP, por exemplo, aqui na cidade universitária, depende da minha bolsa de doutorado e várias coisas desse tipo. E como eu decidi fazer diretamente lá, eu não tenho recurso da universidade, porque minha nova universidade será aquela, né? Não é mais a USP. Não será mais a USP, se tudo der certo. Então, eu abri uma vaquinha, assim como a Kátia falou, né? Para doações diversas, de diversas quantias, para principalmente mais do que o tamanho da quantia, é mais a quantidade de pessoas, né? No caso, o que eu peço, até falei com o Mila, falei com a Kátia sobre isso, que independente da quantia do sujeito poder ajudar, mas mandar para pessoas também que possam ajudar, né? E ampliar a rede, né? Isso faz sentido e não lesa ninguém nesse processo. Então, não sei, qualquer coisa eu posso mandar aqui no chat, ou, sei lá, o Mila manda para vocês depois, não sei como organizar isso melhor. E no caso de responder a do Adilson, então, Adilson, pensando aqui, como você falou, a luta de classe e a inclusão social, eu concordo com você, né? Eu acho que os conflitos sociais, eles são ali, pode pensar, elaborados dentro daquele espaço, da forma como são possíveis de serem elaborados, né? Porque a luta de classe, para ser luta de classes mesmo, né, ela precisa ter a consciência de classe. E para ter a consciência de classe, precisa saber que existe uma classe antagônica sua e você vai lutar contra ela, né? Agora, o que acontece muitas vezes, né, que eu acho que é o caso da torcida organizada, e das torcidas, acho que quase em geral, com muitas aspas, né, nesse geral, que os conflitos que acontecem dentro são os conflitos que não são entendidos, o que de fato lhe oprime, o que de fato lhe fere, o que de fato lhe violenta. E daí você vai buscar dentro dessas... Porque é muito difícil, uma sociedade que te massacra, te tira a dignidade cotidianamente, seja no trabalho, seja no ônibus, seja em casa, seja qualquer outro lugar, você vai buscar ser digno, porque é impossível você viver uma vida que você todo dia é tratado como um lixo. Você precisa se ver como uma pessoa capaz de reconquistar a sua dignidade no mundo. E eu entendo que o futebol é um dos poucos espaços que ainda se remetem a um coliseu, onde você passa a ser... Não, às vezes você é o gladiador, e às vezes você é parte do gladiador que está degladiando, né? E às vezes você vai representar aquele gladiador em outros coliseus fora do coliseu, né? Que você vai lutar contra outras pessoas e conquistar, defender a sua camisa, a sua cor, o seu bairro. Então, esse é um elemento que o futebol incorpora, de certa forma, em certos modos, mas que atravessa a história da humanidade, né? Que esse conflito, por diversos motivos, seja por bairro, seja por território, seja por... No caso, a gente vê os clubes incorporando esse elemento muito fortemente em escala global, que hoje em dia o futebol ele é o esporte mais praticado no mundo, né? E só para fazer um último ponto, Mila, prometo que é o último, que o que a Kátia falou é importante. A gente está fazendo uma pesquisa com a SADA sobre os esportes, a importância do esporte na elaboração e formação dessa comunidade croata, na situação ainda iugoslava, né? Quando a gente vai pensar na Olimpíada dos Imigrantes, por exemplo, que aconteceu em 1980, por aí, que os imigrantes participavam. Inclusive tem um trecho mó legal, né, Mila, que a gente viu no jornal da Sayug, que comenta sobre um jogo de futebol que a Iugoslávia jogou, e jogou contra a Itália, e daí eles perderam de 4-0, e tem a ressalva no final que a Itália tinha dentro do seu time 2 jogadores do Palmeiras. Então você vê como era importante para essas nações que ali representadas, tão importante
que eles buscavam jogadores de time profissional. E você vê a ligação que essa organização de imigrantes italiana tinha, tão profunda com o Palmeiras ainda em 1980. Né? Você vê a importância que a Iugoslávia talvez também dava para esse time de futebol, e talvez também que a população aqui da Iugoslávia e dos croatas aqui também davam a esse grupo futebolístico ou de outros esportes, mas acredito eu que o futebol tinha a sua relevância um pouco maior. Né? Então, são vários elementos interessantes. A SADA tem uma porrada de troféu lá interessante a ser explorado. Né? Exatamente, cara. Exatamente. Que tem justamente a torcida organizada tem esse papel muito forte, mas é uma fração, né? Uma fração bem específica e bem diferente do que a massificada mesmo, assim, que é o grande grupo dos torcedores que, igual o Palmeiras também tem a palestra sinistra, tem por comunas, etc. Um monte de variação, assim, mas a massa mesmo, a base mesmo, é bem distante disso, de certa forma. E acho que só para terminar a questão da pesquisa com a SADA, que tem lá, inclusive, estava pensando que a Tati falava que tem a situação de um troféu lá, que eu fiquei lembrando, tem várias plaquinhas de um clube com quem a Sayogo jogava muito, com outro clube que talvez... Sampaio Moreira. Perfeito, eles mesmos. Que ali talvez ele tenha um filme bem legal para construir até uma história biográfica junto com eles ali, mais específico, mais afunilado. 1000 possibilidades. Se eu fosse o professor universitário, eu já arrumava os orientando para fazer isso aí. Né? Porque não falta a pesquisa ser feita ali dentro. É um lugar muito rico, com muita fonte. Só falta mesmo os braços e também dinheiro, que é importante, que faz diferença. Logo menos. Estão chegando, né? Professor Milan e Luca estão chegando. Estamos quase lá. É isso. Acho que é isso, né? Legal. Obrigado, Luca. Obrigado a todo mundo. Foi muito legal, né? Tanto que a gente já está aqui ainda, né? Então, muitas questões, muitas outras a gente poderia discutir. Mas enquanto eu estou encerrando aqui, o Luca pode colocar o link lá da vaquinha dele, que acho que é muito importante, né? Porque conseguir, né, se estabelecer na Europa, a gente sabe que não é nada fácil. Então, e a gente acho que tem que apoiar, né, jovens cabeças e, né, inteligentes que estão fazendo pesquisas importantes. A gente já está fazendo isso de alguma maneira pela comunidade, mas também um apoio individual também pode ser muito interessante. E é isso, gente. Muito obrigado. E aí, na próxima aula, né, quem for fazer o curso cultural, a gente vai continuar discutindo um pouco esses assuntos que a gente falou hoje. Eu vou trazer algumas outras coisas, a gente vai fazendo. Quem só veio pontualmente para esse Sastana, que a gente agradece também, e em 4 semanas, né, haverá um outro Sastana com outro tema mais voltado para a questão genealógica. Então, a gente vai tratando de diferentes temas. E é isso, gente. Muito obrigado. Boa noite para todo mundo. E nos vemos aí nas nossas atividades. Obrigado, Luca. Obrigada pela presença de todos. Até mais. Até a próxima.